Então, a gente falou um pouco sobre as privatizações. É, Deixa eu falar agora um pouco sobre as aberturas. As aberturas sempre dois aspectos, né? Você sempre tem dois lados da abertura, um lado da abertura comercial e outro lado da abertura financeira, né? Em relação à abertura comercial, sempre pode ter aquela ideia de você fazer uma abertura, né? Então essas reformas liberais, elas são reformas que vão muito contra, vamos dizer assim, o desenvolvimentismo brasileiro. A privatização é óbvio, né? O desenvolvimentismo é estatizante, né? E o outro lado do desenvolvimentismo brasileiro, em particular, dado a ideia de uma industrialização via substituição de importações, é que é um desenvolvimentismo fechado, uma economia fechada, né? Por mais que você tenha aberto um pouco, principalmente nos anos 60, com o drive exportador, primeiro, esse drive exportador não é das dimensões dos drives exportadores dos países asiáticos, né? E depois, na crise da dívida, você tem uma volta a um certo fechamento, principalmente do comércio, né? Então, a gente vai ver essa abertura comercial como uma coisa, vamos dizer assim, que vai enfrentar a história, né? Você vai jogar o Getúlio Vargas na lata do lixo, como o pessoal diz, assim como as privatizações. As reformas liberais, de certa forma, elas jogam um pouco a história, né? São contra, são uma mudança importante no ponto de vista histórico. É diferente um pouco do PAEG, que também são reformas importantes, mas elas não mudam, vamos dizer assim, o senso do desenvolvimento brasileiro. E aqui você tem, pelo menos, a pretensão de fazer isso, né? No curto prazo, a ideia é que as aberturas da privatização efetivamente tentam mudar um pouco o formato do desenvolvimento brasileiro, né? Mesmo que alguns critiquem que essa privatização não foi suficiente ou que depois o Estado ainda conseguiu controlar certos setores por outras vias, e mesmo que algumas pessoas também digam que essa abertura, ela, de certa forma, se você olhar o período mais recente, ela, em parte, ela foi revertida, ou você tem até uma certa subida de algumas tarifas depois. Mas a abertura em si, vamos dizer assim, ela vamos dizer assim, uma jogada contra a tradição, certo? Quer dizer, né? Então, você tem uma tradição que vem do processo de submissão de importações, né, com vários fechamentos, e a partir de 57 uma estrutura tarifária que se elevou, né, onde as tarifas se elevaram, né, e por mais que o governo militar não reduziu essencialmente essas alíquotas, né, teve um momento... Alô? Desculpe interromper. Nós não estamos vendo a prancha dos. Não? Não. Ixi, desculpa. Ainda bem que você interrompeu. Agora foi? Ok. Beleza, desculpa, hein? Vamos lá. Então, como eu disse, o Brasil tem uma tradição de fechamento protecionista, né? Principalmente as alíquotas que foram ampliadas em 57, elas não são modificadas de maneira essencialmente muito forte para baixo, nem nos militares, né? Tem muita diminuição nos militares de restrições não tarifárias e que depois voltaram. No fundo, o Castelo e o Delfim diminuem essas restrições não tarifárias, mas depois o Getúlio, o Geisel volta com várias delas, e o Figueiredo também, né? Então você tem restrições não tarifárias que crescem, as alíquotas são em geral altas no Brasil, né? E vários regimes especiais, coisas diferenciadas, tipo Zona Franca de Manaus, tipo, enfim, algumas coisas diferentes, né? E os anos, como eu digo, final dos anos 70 e os anos 80, né, talvez essas tarifas tenham, inclusive, uma função diferente daquela que tinha no passado, né, que era de proteger, defender a industrialização. Aqui você está assim, tentando gerar superávit comercial mesmo. Né, quer dizer, né? Então, a abertura comercial ela tem o intuito de, vamos dizer, rever um pouco essa tradição,
Então, o plano Collor, como a gente disse, já extinguiu várias barreiras não tarifárias. Na verdade, uma paulada delas, um bom grupo delas foi forte a essas restrições não tarifárias que voltaram de alguma maneira, principalmente nos governos anteriores. O Sarney já tinha feito alguma coisa nesse sentido, ele já tinha começado essa redução das tarifas, já tem um início também no governo Sarney, que nem a privatização, mas o Collor é que faz, vamos dizer assim, um pouco todo o grosso, ele até acelera essa mudanças tarifárias. Já tem aí um pouco essa queda das tarifas, também tem uma diminuição do desvio padrão entre as tarifas, né, que era o clássico numa política industrial. Não é só tarifa elevada, é um desvio padrão alto, né, tarifa alta para uma coisa, tarifa baixa para outra. Né, esse desvio, essa diferenciação de tarifas também diminui nessa abertura. E a abertura ela é muito forte. Então, começa no Sarney, ela se dá no governo Collor, e o Fernando Henrique, no fundo, ele quase que para as tarifas, a diminuição de tarifas, certo? Quer dizer, você tem, principalmente depois do estabelecimento da tarifa externa comum dentro do Mercosul, né? E o próprio acordo automotivo que você tem dentro do Mercosul, tem uma espécie de até uma volta atrás um pouquinho para algumas pessoas em relação a esse processo. Não, volta atrás em algum setor, principalmente nesse setor automotivo, né? Então, o grosso da redução tarifária é final de Sarney, principalmente Collor, né? Você talvez não possa... Fernando Henrique já pega, vamos dizer assim, esse sistema tarifário baixo, relativamente baixo, e para a continuidade da queda, e segura em alguns setores até ter um certo aumento. Ele tem que começar a tomar cuidado também com a balança comercial, começa a ficar negativa já no seu governo. Tem esse acordo dentro do Mercosul, principalmente em relação a alguns setores, e tem também uma ideia de ideia de que você talvez tenha ido um pouco rápido demais em alguns lugares. Então, você dá uma parada, mais ou menos, nessa parte comercial no Fernando Henrique. Aqui, enfim, alguns exemplos de setores, tal, enfim, não vamos entrar em cada um deles, senão a gente não sai daqui nunca. Mas, em geral, todos os setores caíram, né? E há uma uniformidade das tarifas muito maiores no final do que no início. Como eu disse, então, a abertura comercial do Fernando Henrique, ela quase que se encerra. Em função aí de já alguns conflitos em torno daquele negócio, certo? Quer dizer, o problema de conter o déficit também já começa a aparecer. Duas coisas também aqui, por que você quer abertura, né? Quais são um pouco as defesas, né? Tem a importância da abertura no processo de estabilização, que parece óbvio, certo? Quer dizer, aumentar o volume de bens tradables dentro do Brasil, certo? Quer dizer, e usar esses bens como elemento de segurar os preços internos, certo? Quer dizer, mesmo os bens que não são de fato comercializáveis, mas que poderiam ser comercializáveis, eles passam a ter pelo menos uma referência externa mais forte, vamos dizer assim, para a tentativa de estabilização. Então, esse é um elemento chave aqui, que foi usado, a gente sabe, vamos dizer assim, que a primeira fase do real há uma ancoragem dos bens tradables, né? Se você pegar a inflação depois do plano real e dividir os bens em tradables e não tradables, você vai ver que os bens tradables eles têm uma queda, vamos dizer assim, um aumento de preços relativamente pequeno depois do real, enquanto que os não tradables têm um aumento relativamente grande, né? Quer dizer, você tem aí uma expansão, a inflação ela é baixa, mas ela é segura principalmente pelos bens tradables. E muita gente associa isso, então, à abertura comercial, que fez com que haja não só uma ampliação, né, desse conjunto de bens que são, de fato, tradables,
como mesmo para aqueles que já eram tradicional, essa pressão é mais direta, dado que você tem menos trava no comércio, menos tarifas, etc. Então, ele está diretamente ligado aos processos de estabilização, não é à toa que está no Collor, certo? No plano Collor, o Collor até antecipa e acelera um pouco esse processo. Agora, você tem outras duas justificativas, certo? Quer dizer, para a abertura. Uma é ligada ao bem-estar, né, dos consumidores, de uma forma geral, certo? Quer dizer, o fato de você, né, com uma economia mais fechada, ter dificuldade de acessar uma série de produtos, né, que diminui o bem-estar, etc. Normalmente, o mais clássico desses exemplos é toda a parte de TI no Brasil, e a crítica ao fechamento das empresas de TI no Brasil, né? A gente só começou a ter acesso um pouco mais barato, vamos dizer assim, a esses produtos mais recentes, né? Depois da abertura, etc. E tem até alguns bens mais comezinhos, vamos dizer assim. Talvez, não sei, para nós, certo? Eu era dessa idade mais velha, certo? Muita gente diz que o plano Collor, a grande coisa da abertura do plano Collor foi para pais e mães recentes, vamos dizer assim, né? Das crianças que nasceram ali em 91, 92, né? Porque a grande consequência da abertura foi abrir a possibilidade de a gente comprar fraldas Pampers, né? Fraldas descartáveis, certo? Que tinham no Brasil, mas eram caríssimas, então no Brasil sempre se usava fralda de pano, né? Qualquer um que me ouviu aqui entendeu muito bem o recado, o que é o aumento do bem-estar quando você tem que tirar a mão das fraldas de pano e poder começar a usar de forma mais barata as fraldas Pampers. Brincadeira, mas acho que o exemplo é meio evidente aqui, e esse é um dos elementos. E o outro é que é o discurso mais clássico da abertura comercial, como uma forma de pressão, uma forma de impor uma certa pressão de competitividade sobre os setores produtores nacionais e gerar um pouco um choque competitivo nesses setores. Esse choque competitivo passa por basicamente duas coisas, né? De um lado, vamos dizer assim, um rearranjo produtivo, tecnológico, etc., de uma parte das empresas, dos setores, certo? E em outro sentido também, até um certo fechamento de alguns setores que foram criados aqui meio que por conta do fechamento da economia. Então você, vamos dizer assim, tem dentro do país talvez uma certa verticalização do processo produtivo, né, demasiadamente grande, né? Então, com a abertura, certos setores, ou a montante, ou a jusante de outros setores, você é mais vantajoso ele está fora, né? Você importar certos equipamentos, certas máquinas, ou você, né, no fundo, passar a fazer parte dessa estrutura, essa estrutura de cadeia, mas a cadeia precisa estar internamente dentro do teu país, você participar das cadeias internacionais, né? Então, a crítica aqui é que um dos elementos da falta de competitividade é que toda a cadeia produtiva estava dentro do país e eu não podia, vamos dizer assim, me fazer valer de certas vantagens competitivas de usar, vamos dizer assim, partes da produção ou, vamos dizer assim, de fazer parte de uma cadeia produtiva internacional, né? Então, o choque de competitividade, né, até passa, vamos dizer assim, por uma reestruturação das empresas em si, certo? Como uma reestruturação, no fundo, das cadeias de produção. Então, aqui que você esperava, vamos dizer assim, uma melhoria da produtividade do país via esse choque de competição com o exterior e essa rearranjo, essa readequação das estruturas de produção, né? E as críticas de um lado, certo? Que essa abertura teria como consequências, vamos dizer assim, uma deterioração da balança comercial, dos problemas comerciais brasileiros, né? Da balança comercial, da balança das relações correntes, deterioração da balança comercial, do balanço de pagamentos, voltaria a ampliar a vulnerabilidade externa
da economia brasileira, e, por outro lado, certo, de que esse ganho competitivo, se existir, pode ter custos sociais demasiadamente grandes, né? Pode ter custos excessivos, né? Esse rearranjo deve implicar em modificações do mercado de trabalho, passando por desemprego e por uma piora nas condições do mercado de trabalho, né? Informalidade, diminuição de salários, essas coisas todas, né? Aí você olha e tenta ver o que de fato aconteceu, certo? Quer dizer, você vai perceber que, na verdade, tudo isso aconteceu, certo? Quer dizer, e aí você precisa fazer um balanço aí sobre esses elementos todos, né? A abertura, né, no começo era para você tomar vinho importado, né, e depois usar fraldas Pampers, certo? Mas hoje em dia você tem mais acesso ainda, tem problemas ainda de importação, tal, até porque algumas tarifas voltaram no período, né, mais recente, né, tem algumas interpretações que até voltaram bem forte, até, né, que precisaria de uma nova abertura, né? Mas, de qualquer maneira, né, hoje você tem uma acessibilidade maior a produtos externos, etc. E a questão do choque de competitividade, que todo mundo defendia na época, ele ocorre, certo? Quer dizer, talvez não. Então, ele não vai ocorrer. Né? O lado negativo do choque talvez seja de mais curto prazo, e o elemento positivo do choque, que é a melhoria da competitividade dos setores produtivos domésticos, ele demora um pouco mais a acontecer, né? Então, vai acontecer um pouco o que um velho professor chamado Antônio Barros de Castro, falecido já, ele dizia, né? Ele fazia o chamado gráfico sorriso, né? Então, o sorriso começa, no primeiro momento, né? A primeira parte do sorriso é uma queda, né? Uma piora da situação econômica, que é justamente quando esse ganho de competitividade, né, implica principalmente em custos sociais grandes. Porque, como ele disse, é o primeiro rearranjo que você faz, né, além de setores que, né, não têm condições de competir, simplesmente quebram, desaparecem ou diminuem fortemente, né, ou aqueles setores na cadeia que tendem a ser substituídos por setores externos, né, então, também uma saída de certas empresas, etc. E os setores que se mantêm vão fazer esse choque de competitividade com muito rearranjo, né? Muito aquilo que a gente chamaria de engenharia de produção aqui, certo? Quer dizer, muito chão de fábrica, né? Muita mudança, vamos dizer assim, na estrutura produtiva dessas economias. E essa mudança de estrutura produtiva significa, de fato, mudanças no mercado de trabalho, né? Desemprego, né? Você vai produzir com menos pessoas, você vai reorganizar para cortar gordura, você vai terceirizar muita coisa, né? Então você vai fazer esse choque interno que, né, dando ele certo, ele vai aumentar a competitividade dos setores. Mas no curto prazo, o que você tem é um efeito desemprego, um efeito deterioração do mercado de trabalho, né? Ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você faz a segunda parte, o segundo elemento importante desse choque de competitividade que aconteceu no Brasil, que é o crescimento das importações, principalmente de máquinas, equipamentos, etc. Então, esse ganho de competitividade no Brasil, ele vai passar primeiro por uma, que eu chamei aqui de engenharia de produção, um rearranjo no chão da fábrica, certo? Segundo, por uma troca de maquinário, certo? Uma troca inclusive tecnológica, uma atualização tecnológica via novos equipamentos, novas máquinas, etc. Né? O que tem um efeito, inclusive, sobre a balança comercial, né, de importação, etc. E aí sim, quando esses dois elementos estiverem em cena, certo? Aí você tem esses novos setores com um ganho de competitividade, com uma situação melhor, como você esperava. Só que o custo no caminho, né, não foi pequeno, né? E talvez a grande crítica aqui a esse processo é que ele não veio acompanhado de políticas industriais, etc., ou políticas de fomento que permitissem, vamos dizer assim, você avançar nesse ganho de competitividade para além desses dois elementos que a gente chamou a atenção, essa reengenharia de produção, essa reforma de como fazer dentro da empresa, né, e essa refazer com máquinas e equipamentos novos,
vindos de fora, vamos dizer assim. O que você não tem aqui é processos de inovação internos, certo? Quer dizer, então, eu tenho muito pouca inovação de processo, inovação de produto, né? Eu tenho até melhorias de processo, melhorias de processo eu até tenho, certo? Quer dizer, mas eu tenho muito pouca inovação de produto, ganhos de tecnológico com tecnologia sendo desenvolvida aqui dentro. A tecnologia que eu tenho é trazer máquina de fora, né? Então, esse lado que muita gente esperaria do choque de competitividade, ele não vai embutido, certo? Quer dizer, esse lado da inovação, vamos dizer assim, né? Você tem algumas coisas que vão aparecer, certo? Quer dizer, né? Você tem inovação de produto, né? Alguma coisa, recolocação de marca, né? A Havaiana, para mim, é um setor que eu sempre jurei para mim que ia desaparecer, né? E ela faz. Mas, na verdade, não tem nenhuma inovação tecnológica ali, tem talvez alguma melhoria no processo produtivo, né? E você tem uma recolocação de marca, certo? Muito bem feita, que deu muito certo, certo? E eles conseguiram sustentar, porque para mim a Havaiana era a primeira a desaparecer, certo? Assim como a Hering também, né? Tecidos também é um setor ruim, né? E eles também conseguem sobreviver com alguma recolocação de marca também e alguma mudança no processo, né? Justamente eles passam a importar os tecidos, só em alguns lugares colocar etiquetas, ou, enfim, fazer algumas mudanças nesse sentido. Então, agora no Brasil você tem pouca, vamos dizer assim, aquilo que seria o filé do aumento da competitividade, essas inovações tecnológicas endógenas dentro do país, ele veio pequeno. Aí depois vão dizer que o problema talvez tenha sido educação, outros vão dizer que é falta de incentivo para esses setores, enfim, tem aí, né, quem vai se preocupar com isso mais para frente, certo? Quer dizer, mas esse sorriso, então, como dizia, né, ele vai aparecer, ou seja, você vai ter esses ganhos de competitividade que vão aparecer, mas o próprio Antônio Barros de Castro é um sorriso torto, certo? Quer dizer, e o torto é porque você não tem essa última parte, vamos dizer assim, no Brasil, esse choque não chegou até esse ponto, né? A gente não chegou a gerar, vamos dizer assim, um processo de inovação endógeno, um processo de melhoria tecnológica mais interna, né? As melhorias que você tem, ninguém dizendo que não tem melhorias, certo? Mas é muito nessa parte de engenharia de processo, né? E muito em função da importação de novas tecnologias, na forma de novas máquinas, etc. Então, você tem aí você tem os setores, né? Quais setores que mais ganharam, mais perderam. Então, alguns setores tiveram dificuldade, tecidos, calçados, mas, de certa forma, tem um custo muito grande no começo, depois eles conseguem se reposicionar, né? Os setores de capital tecnologicamente mais intensivos, esses têm problemas mais sérios, né? E, quer dizer, só não sofre mais ainda, certo? Porque talvez dentro dessa abertura comercial exista justamente o Mercosul, certo? Quer dizer, o Mercosul, ele talvez ele mantém um certo, por exemplo, certas vendas de produtos mais sofisticados, como automóveis ou material ligados a bens com alguma capacidade tecnológica maior, né, que dá uma diminuída no problema desses setores. Certo? Quer dizer, então, muitas vezes, às vezes cai alguma coisa sobre o Mercosul, mas é raro. Né, só para lembrar, o Tratado de Assunção, que dá origem ao Mercosul, é do governo Collor, né, do governo Collor, por mais que já tenha sido negociado, toda a negociação tenha sido feita antes, né, ela começa muito na LAD e principalmente na redemocratização dos países, né, Brasil e Argentina, os novos setores civis que estão à frente do Brasil e Argentina encarem esse acordo não só como um acordo para evitar conflitos entre os dois, conflitos que sempre tiveram no futebol e que você estava tentando evitar que isso vá de forma mais forte para a economia, mas também evitar, vamos dizer assim, conflitos que venham a partir, vamos dizer assim, de posições bélicas, militares, inclusive, muito belicosas entre os países, né? E daí uma certa garantia, vamos dizer assim, a ideia para muita gente da equipe que está por trás do Ministério das Relações Exteriores brasileiros na fase do Sarney e da Argentina com eu esqueci o nome dele,
mas que seja, né, vamos dizer assim, o Mercosul como um elemento de consolidação da democracia, certo? Quer dizer, né, é uma coisa dos países, isso poderia dificultar até uma volta dos generais, dos golpes, certo? Quer dizer, fazer acordo internacional é sempre, né, os outros países, né, muitas vezes tem que ser consultados, é, enfim, tem uma ideia de que esses acordos eles caem muito bem no Brasil, na Argentina, como elementos de consolidação democrática, de consolidação de tentativas mais pacíficas, políticas dentro da América Latina, né, além da questão econômica, certo? Então, isso tudo vai sendo construído durante o governo Sarney e vai ser assinado durante o governo Collor. E durante o governo Collor tem aí um conflito, né, que é você, ao mesmo tempo que o Collor está fazendo a abertura, né, ele está negociando, vamos dizer assim, junto com o Mercosul, o protocolo de Ouro Preto e a tarifa externa comum, certo? Quer dizer, quando a gente olha o Mercosul, ele, apesar do nome de ser um mercado comum do Sul, ele nunca chegou a ser nem perto do mercado comum. Né? O mercado comum, ele imagina o livre trânsito de mercadorias e de capitais, e de fatores, né? Tanto capitais como pessoas. Então, isso nunca aconteceu. Mas a ideia é ser uma união aduaneira. Qual é a ideia de uma união aduaneira? É uma zona de comércio relativamente livre entre os países, com uma tarifa externa comum, né? Com uma tarifa entre os países acordada, externa a esses, no caso, 4 países, comum. É isso que difere a União Aduaneira de uma zona de livre comércio. Né? A zona de livre comércio é uma zona de livre comércio, mas aí, para fora, cada um coloca uma tarifa do jeito que quiser. A União Aduaneira, certo, é que é uma união de aduanas, certo? Então, você tem que negociar uma tarifa externa comum, né? E a abertura brasileira talvez se confrontava um pouco com algumas ideias dos outros países, né? Tanto é que teve que se chegar a algum acordo e, por exemplo, inclusive no acordo automotivo, isso significa uma certa reversão em relação à abertura brasileira, não muito grande, mas relativa. Certo? Então, é sempre importante a gente chamar a atenção do Mercosul nesse processo. Né? Ele causa efetivamente um desvio de comércio, por mais que hoje ele seja super contestado, super complicado e tal, ele causou um desvio de comércio, certo? Ou seja, há um comércio que cresceu com os países, entre os países do Mercosul, né? Nesse sentido é um desvio, né? Desvio, né? Se é positivo ou negativo, outra coisa, quer dizer, mas há uma ampliação em relação ao passado do comércio entre as zonas, certo? Principalmente Brasil e Argentina. Né? O que foi bom para os dois países, certo? Inclusive novos produtos que talvez não existissem antes. Né? E você tem essa tarifa externa comum que teve que ser negociada. Né? Então, hoje, algumas pessoas falam que tudo isso é um queijo suíço, certo? Quer dizer, a tarifa externa comum tem uma série de exceções, e a zona de livre comércio entre os países também tem uma série de exceções, uma série de proibições, etc. Então, essa união aduaneira é mais ou menos. Certo? É verdade, ela é mais ou menos. Mas ela teve lá seu efeito, principalmente no passado, de ampliar o comércio regional, né? E um comércio que talvez que estava vai um pouco numa direção oposta do resto, não direção oposta, mas do resto do comércio brasileiro. Né? Uma permanência maior, vamos dizer assim, do comércio, por exemplo, de produtos com maior sofisticação tecnológica dentro do Mercosul do que fora. Né? Então, isso contrarresta um pouco, talvez, as tendências que vinham só com a abertura. Né? Mas a gente põe no meio do caminho, porque também, no fundo, se a gente olhar a tarifa externa comum do Mercosul, comparado com as tarifas que existiam no Brasil na época do Sarney, ela é muito mais baixa, certo? Então, no bolo, certo? Ela, em relação, talvez, o que se queria como uma tarifa básica brasileira, ela talvez seja um pouco mais alta, você teve que negociar, certo? Quer dizer, mas ela claramente não é contra a abertura, certo? Quer dizer, ela vai a favor da abertura, talvez ela segura a abertura num patamar um pouco menos aberto do que você imaginava antes, certo? Mas, de qualquer maneira, segue em frente, né? Então, em relação à abertura econômica, um pouco isso.
né, tem que ver um pouco essa questão setorial, talvez aqui tenham questões que vão tentar um pouco associar a abertura com a desindustrialização brasileira, né? De fato, você tem, né, uma diminuição dos setores industriais, vamos dizer assim, na pauta, né, que vem desde a década de 80, e a abertura comercial tem um pouco a ver com isso. Mas a gente não pode esquecer que uma outra coisa que a abertura traz é justamente essa importação de máquina e equipamento e essa retomada da competitividade de alguns setores industriais no Brasil, certo? De alguns setores produtivos industriais no Brasil, talvez setores mais ligados à agricultura, talvez setores com algumas características, são menos sofisticados tecnologicamente, etc. Né? Então tem aí, ou seja, a primeira coisa é que você não pode dar a desindustrialização no Brasil só pela abertura, certo? Quer dizer, vai ter que colocar mais coisa no caminho. Também não pode tirar a abertura do jogo, né? Por fim, a abertura financeira nessa história. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Aqui também, né, a gente vinha de uma economia, principalmente a partir dos anos 80, muito fechada financeiramente, né? Nos anos 80, você, né, tem aqueles fechamentos que a gente brincava aqui nas aulas anteriores, né, que eu não posso comprar dólar para viajar, né, eu não tenho cartão de crédito internacional, não posso fazer compras, eu não posso, mal posso ter conta no exterior, certo? Quer dizer, então, se isso é verdade para nós, para mortais, as empresas também têm muita dificuldade com isso, e vai cada vez mais um fechamento no sentido de proibir saída de capitais. Muito dinheiro saiu, inclusive, do Brasil ilegalmente nesse período, ilegalmente porque era proibido sair, certo? Quer dizer, hoje seria uma transação absolutamente normal, mas na época, né, não podia. Enfim. E o que a gente tem, então, que começa no fim dos anos 80, já, de novo, com algumas coisinhas, tem já com o Sarney, mas aqui o grosso é também com o Collor, principalmente com o Collor, a partir do Marcílio e em frente, certo? Quer dizer, então, o ponto aqui de corte é 92, né, onde você tem os principais mecanismos de mudança. O que veio de antes ainda algumas unificações de mercado de câmbio, certo? Uma certa liberalização cambial que foi pouco a pouco, os cartões de crédito, etc. Mas, né, a unificação efetiva, certo? Quer dizer, o fim de fato dessas regras que proíbem você acessar o câmbio vai se dar principalmente aí no governo Collor. Então, essas regras começam no Sarney e vêm no Collor. Né? E o que o Collor tem de principal, vamos dizer assim, é o que está aí como anexo 4, vamos dizer assim, né, da resolução 832, é a permissão para os investidores estrangeiros acessarem o mercado de ações e o mercado de renda fixa no Brasil. Essa é a abertura financeira grosso modo, certo? Quer dizer, né, permissão, então, dos investidores estrangeiros de participar do mercado financeiro brasileiro, né, assim como da gente também participar lá fora, né? Então, você tem esse lado principal da abertura, além do outro lado, vamos dizer assim, mais comezinho, mais corriqueiro, certo? Que é a possibilidade da gente comprar divisas para viajar, para a gente manter divisas em moeda estrangeira, manter conta corrente no exterior, essas coisas, operar com cartões de crédito no exterior, etc. Né? E depois isso vai crescendo para facilitar as transferências de recursos, fazer os investimentos dos brasileiros no exterior e do exterior aqui, certo? Quer dizer, então, esse é o grosso da abertura financeira, né? Tem, quando a gente fala de unificação do mercado cambial aqui, é basicamente, no fundo, o fim do câmbio paralelo. Né? O câmbio paralelo passa a ser só para atividades paralelas de fato, vamos dizer assim, onde as atividades financeiras paralelas hoje, ou elas estão ligadas a atividades paralelas, né? Ou seja, atividades ilegais, né? Drogas, corrupção, né? Então você tem um mercado financeiro paralelo que está muito ligado a drogas, armas,
no Brasil a lavagem de dinheiro, certo? Que aí é normalmente objeto de corrupção. Então é isso que continua no paralelo, certo? Mas ir comprar dólar para ir viajar, né, não está mais no paralelo. Então, hoje raramente você tem essas operações que não podem ser feitas. Né? Você pode ter conta corrente no exterior, é só você declarar, né? Você precisa declarar a conta, você não pode mentir. Enfim, a grande. Enfim, vamos lá. A grande vantagem da abertura, certo, é a integração no mercado financeiro, certo? A melhoria da alocação de recursos do Brasil com o mundo, acesso à poupança internacional, e você também acessa ao mercado internacional. Certo? Então, a melhoria da alocação de recursos, né? A ideia é de que eu sempre vou achar um maluco em algum lugar do mundo capaz de financiar o empreendimento aqui, né? Assim como eu sou talvez o maluco brasileiro que vai financiar alguma operação financeira no exterior. Né? Então, essa melhoria da alocação geral de recursos ir para o Brasil. Em tese, a gente acessa o mercado financeiro que é mais barato, que tem um spread mais barato, né? Mesmo que a gente pague taxas de juros elevadas, o spread internacional é mais barato do que o interno, porque tem mais concorrência, etc. E aqui você, vamos dizer assim, junto com o capital, você tem os investimentos estrangeiros diretos, aí uma série de vantagens, vamos dizer assim, associado aos investimentos produtivos que vêm nesse mercado, com tecnologia, concorrência, etc. Né? Agora, tem o lado negativo dessa história, certo? Quer dizer, que seja bem-vindo ao mundo globalizado, certo? Quer dizer, é um mundo mais instável, é um mundo mais arriscado, é um mundo onde você espirra lá nos Estados Unidos e pega pneumonia aqui, e você é vulnerável, tem o tal defeito dominó, né? A crise vai se espalhando, e você não tem nada a ver, mas no fundo você tem a ver, certo? Quer dizer, então, seja bem-vindo ao mundo instável, arriscado, né? Se você não participa dele, não tem risco, não tem crise, certo? Agora, quer participar, você está sujeito às chuvas e trovoadas do mundo, né? Tem uma crítica que não está aí, certo? Quer dizer, que em relação ao Brasil, de que isso foi feito de maneira muito rápida. Né? Essa abertura financeira foi feita muito rápida e muito próximo da abertura comercial. Os bons livros de reformas que dizem para fazer as duas aberturas, mas não uma junto com a outra. Por que é ruim uma junto com a outra? Uma junto com a outra, você tem, de um lado, o efeito da abertura comercial sobre as empresas, que é a exposição à concorrência. E, do outro lado, a abertura financeira normalmente significa entrada de capitais nos países. Isso normalmente significa baixa das taxas de câmbio. Né? O câmbio se valoriza nesse momento. Então, eu tenho uma dupla pressão sobre as empresas. E é o que eu tive no Brasil. Né? Então, isso amplia aquele custo social da readequação das empresas. Né? Então, provoca um efeito sobre as empresas muito mais duro, dá menos tempo dela reagir. Então, a concorrência vem muito pesada, muitas vezes sendo impossível de se reagir. Né? Então, isso é a crítica que se faz ao Brasil, mas, por outro lado, você tem a vantagem disso. Né? Qual foi a vantagem disso? Você ajustou os preços. Né? Foi exatamente isso que o Plano Real, no começo, fez, certo? Quer dizer, juntar a abertura comercial e jogar uma taxa de câmbio que se valoriza de maneira forte, certo? Naquele momento, né? Quando entrou o câmbio era 1 para 1 e terminou nos primeiros 3, 4 meses em 0,85, certo? Quer dizer, então você tem uma pressão câmbio, uma pressão fim de tarifas muito pesadas sobre as empresas. Isso pode ter feito algumas quebrarem, mas do outro lado os preços ajustaram. Então aqui de novo essa junção entre reformas e estabilização. E a última questão ainda em relação à estabilização seja bem-vindo ao mundo de Krugman, né? ou ao triângulo da impossibilidade aí, certo? Quando o pessoal costuma dizer que as autoridades nacionais têm dificuldades depois da abertura, elas estão expostas aos mercados e aqui não são aos ETs, né? São as empresas transnacionais, tá certo?
Eu não tenho nada contra os nossos seres internacionais, espaciais, não. Mas que a gente, eles, na verdade, essa crítica meio de esquerda, então, na verdade, ela tem razão, certo? Quer dizer, e se você olhar o tal do Triângulo de Krugman, vocês devem ter aprendido em macro, certo? Que eu não posso ter as três pontas ao mesmo tempo, né? Se eu escolhi a ponta de baixo à esquerda, certo? A mobilidade de capital, ou seja, a abertura financeira é participar desse mundo onde os capitais se mexem de um lado para o outro, né? Eu vou ter que escolher uma das outras duas pontas. Ou eu estabilizo a taxa de câmbio, ou eu faço a política monetária que eu quero. Eu não posso fazer as duas coisas, né? Então, efetivamente, eu escolhi essa ponta. Então, eu vou ter que escolher uma das outras duas ou fazer um par entre essas duas outras pontas. Quando eu não tinha mobilidade de capitais, eu podia ter política cambial e política monetária mais ou menos do jeito que eu queria, certo? Quer dizer, agora não. Com a mobilidade de capitais, certo? Quer dizer, se eu quero estabilizar a taxa de câmbio, eu vou ter que fazer uma política monetária de tal forma a estabilizar os fluxos de capitais e estabilizar a política de câmbio, né? Se eu quero ter uma política monetária autônoma, definir as taxas de juros do jeito que eu quero, o meu câmbio vai para onde o mercado quer, né? Então eu não consigo ter essas três coisas, né? Então talvez essa seja uma das críticas, uma das realidades que efetivamente eu optei. Eu tenho aí um tripé onde eu só podia ter duas pontas e eu escolhi já uma delas, né? Então eu escolhi a globalização, eu escolhi a abertura, eu escolhi a mobilidade de capitais, né? Então, eu vou ter que condicionar a política monetária se eu quiser uma taxa de câmbio, certo? Se eu quiser alguma outra política monetária, eu vou ter uma taxa de câmbio que talvez vá para algum lugar que eu não queira, certo? Quer dizer, não tenho tantos graus de liberdade na condução da política econômica como eu queria, né? Então, esse é um problema da abertura financeira e a gente sente ele, a gente sabe disso, a gente percebeu, né? Então, só para terminar essa abertura financeira, é por trás dela que você tem toda a entrada de capitais e há uma entrada avassaladora de capitais. Eu juntar a abertura com a privatização, isso fica maior. É basicamente mercado de capitais, apesar de ter empréstimos, etc. É basicamente moedas em títulos, né, securitizado, como a gente diz, né? E aí você tem a discussão se é curto prazo ou longo prazo, né, IED ou carteira, né? Entrou no início muito carteira, mas depois o IED vai subindo, vai subindo. Ao longo do Plano Real, você tem quase que uma subida constante dos investimentos estrangeiros diretos. Volto a insistir, esses investimentos estrangeiros diretos não são necessariamente todos eles investimentos, uma parte é privatização ou aquisição, etc., né? Agora, uma parte, efetivamente, você pode tratar como investimento, né? Os setores onde essa entrada de capitais vai se dar forte, né? Você tem setor industrial, você tem setor agrícola, você tem setor mineral, tem todos esses setores um pouco, né? Mas o grosso aqui é serviços, certo? Quer dizer, né? Até por conta da privatização, você tem um crescimento muito forte dos investimentos nesses setores, não em detrimento necessariamente dos outros, certo? Mas, né, se perguntarem quais os principais setores, são pouco esses, né? No começo, então, um curto prazo forte, mas que o IED vai crescendo ao longo do tempo. Aí, mais recentemente, isso muda de novo, aí são as crises mais recentes, né? Isso, enfim, acho que esse é o efeito da abertura e tem esse lado aí que nos condiciona um pouco a política econômica, nos expõe aos riscos das crises, que a gente vai passar uma atrás da outra, né? Mas, por outro lado, a gente tem o financiamento das transações correntes usando poupança externa que eu não tinha até então, né? Isso vai ser importante, então, para o Plano Real, né? Então, essa ideia aqui da gente chegando aqui no Plano Real, certo? Quer dizer, então, em condições bem diferentes das condições dos outros lugares. Tem esse dinheiro entrando, ainda é um dinheiro de curto prazo, mas, né, já, vamos dizer assim, é melhor do que nada, vamos dizer assim, né? É óbvio que essa juros alta atrai esse dinheiro, então, mas eu tenho uma situação onde o dinheiro está mais forte, eu vou precisar resolver algumas coisinhas na legislação brasileira ainda, certo? Algumas coisas já foram resolvidas, outras vão ser resolvidas agora, para esse investimento estrangeiro entrar e ajudar o processo de privatização, né? Mas o processo de privatização já começou,
né? Eu já tenho setores privatizados importantes aqui nesse período, e eu já tenho uma abertura comercial mais ou menos feita, né? O Plano Real pega a abertura comercial mais ou menos já encerrada, né? Pega o meio da abertura financeira e o meio, talvez um pouco para trás, do processo de privatização, né? Então, são condições um pouco diferentes do ponto de vista das finanças públicas e do ponto de vista do balanço de transações correntes, ou da balança de capitais, da balança de pagamentos, de uma maneira geral, né? Então, é isso que eu chamei na lâmina anterior, estava lá atrás, de um contexto diferente para o Plano Real, né? Então, vamos ao Plano Real. Como eu disse, essas 3 divisões do plano e as 3 divisões vamos dizer assim, da política econômica pós-plano, vamos dizer assim, né? Então, vamos tentar pegar ainda hoje, pegar o plano em si, né? O que aconteceu com o plano, o que foi o plano. Então, como eu disse, 3 fases. A primeira fase do ajuste fiscal prévio. Essa é uma fase muito condicionada pelo Baixa, pela participação do Baixa com o Fernando Henrique, né? O próprio Fernando Henrique, né, quando assume, dizia que não sabia o que fazia, né, que tinha uma equipe que estava trabalhando, pensando, e essa equipe pedindo tempo para ele. Falei, ganha tempo, né? E aí principalmente o Baixa e alguns outros autores falaram, a gente não sabe muito bem o que fazer, mas a gente sabe que uma coisa vai ter que fazer. Vai ter que convencer as pessoas de que não importa o que a gente for fazer, você tem que convencer as pessoas de que você já enfrentou uma questão importante, que é a questão fiscal, né? Então, a gente precisa montar um plano de ação para enfrentar essa questão fiscal, independente do plano em si, né? Não sei exatamente como é que vai ser o formato desse plano. Depois ele vai ficando claro, né? E por Baixa esse efeito é importante, né? Porque ele tinha na cabeça o tal do efeito Baixa, né? O que é o fato do efeito Baixa? De que o fato da gente viver naquele momento com ter uma inflação relativamente alta e ter um déficit que não é muito alto, déficit operacional não tão alto assim, não quer dizer que você não tem déficit causando inflação. Mas você quer dizer o contrário, certo? Que a inflação está ajudando a conter o déficit. Essa era a ideia do Baixa. De modo que, se a inflação cair, se o plano então de estabilização que vai ser feito der certo, vai cair a inflação, esse déficit vai aparecer com todo o seu esplendor, vamos dizer assim, né? Então o déficit vai aparecer e isso vai ser um problema, para convencer a sociedade que esse déficit não é um problema, etc. Então eu preciso já entrar com a sola, vamos dizer assim, com a ideia de que essa inflação, até prevenir um pouco de que a ideia de que o fim da inflação vai pôr a nu a questão do déficit, certo? E responder à sociedade que nós já estamos prontos para isso, né? E essa é a ideia. A gente já explicou esse efeito Baixa, efeito Oliveira-Tanzi, eu não vou voltar. Então, o que você tem? Você tem logo de cara, certo? O que eles chamaram, né? A primeira coisa que o Fernando Henrique faz como ministro é o plano de ação imediata, né? Que tem algumas coisas imediatas, mas tem muita coisa de longo prazo, certo? Quer dizer, né, a ideia aqui é assumir um pouco a origem fiscal da inflação, né, e dar alguma resposta do ponto de vista fiscal. Então, você tem a ideia de alguma redução de gastos, né, um corte de gastos, e algumas ideias de recuperação de receita, né? E, na verdade, uma outra parte que é toda uma questão que não é uma questão de curto prazo, é como se fosse um plano de governo de longuíssimo prazo. Dá muitas vezes a impressão que esse é o plano que o Fernando Henrique queria, que é o plano do Fernando Henrique, presidente da República, certo? Do ponto de vista, obviamente, fiscal, certo? Quer dizer, então, você tem vários aspectos que estão colocados nesse PAI que você não vai enfrentar ele no curto prazo, né? Dois pontos principais aqui, certo? Uma é a questão federativa, certo? Acertar a relação com os estados e municípios,
as dívidas dos estados e municípios com a União, a redefinição dessas relações entre estados e municípios com a União, e claramente, quer dizer, a ideia de que os estados e municípios não podem jogar contra a União, né? Se a União vai fazer um aperto na política fiscal, eu não posso ter os estados fazendo o contrário, né? Então, a ideia é que eu preciso coordenar a política fiscal com os estados e municípios, e que, para isso, enfim, a gente vai ter que negociar a questão da dívida dos estados, de algumas transferências que o governo faz para os estados. E tem o segundo ponto, que é o papel dos bancos estaduais, também dos bancos federais, mas principalmente dos bancos públicos, mas dos bancos estaduais de novo, né, que muitas vezes há uma dificuldade de controlar os bancos estaduais aí na política monetária, né? Então, um ponto importante do PAI é essa redefinição federativa do Brasil, principalmente dívida e bancos estaduais, né? Implícito que tem por trás ali é que o governo aceitaria fazer uma assunção da dívida dos estados e municípios, ou uma troca da dívida dos estados e municípios, que é um problema que os estados e municípios têm, dívidas muito altas para pagar. O governo aceitaria ficar um pouco com essa dívida, porque, na verdade, a dívida na mão do governo federal seria mais barata do que na mão dos estados e municípios, porque a taxa de juros que o governo federal paga é menor do que a dos estados e municípios, se os municípios dessem alguma coisa em troca. Obviamente, ficar com uma dívida com o governo federal por mais tempo e que entrasse num processo de privatização, né, das coisas estaduais, em parte os bancos estaduais. Então, isso já está um pouco no PAI. É óbvio que você não fez isso aqui, mas isso é o que você vai fazer depois, o que o governo federal, o Fernando Henrique, vai fazer, essa troca de dívida por estatização, essa renegociação das dívidas vai ser feita, né? Vai ser importante aqui, vai ser principalmente na virada do primeiro para o segundo governo, lá por volta de 2000, essas coisas vão se consolidar. Então, e aí você tem várias coisas também, papel dos bancos, enfim, tem vários outros elementos aqui, né, e algumas coisas de curto prazo, né? Como eu disse, no curto prazo, você tem um controle de gasto, alguma questão de recuperação da receita, né? A recuperação da receita, você tem, deixa eu já passar, com a criação do CPMF foi anterior, você aumentou a alíquota aqui, né? Uma campanha contra a sonegação, uma melhoria da capacidade da receita, etc., uma tentativa de melhorar um pouco a receita nesse sentido. E outra coisa importante aqui é o FSE, que, de novo, é com estados e municípios. O Fundo Social de Emergência é a atual DRU, né? Desvinculação da receita da União. A ideia é uma crítica que todo ministro da Fazenda tem em relação ao orçamento público. O orçamento público no Brasil está muito engessado, certo? E, principalmente, ele te obriga ao gasto, né? Ou seja, você tem tantas condicionalidades no orçamento público, ou seja, se você arrecadar imposto de renda, 20% você tem que gastar nisso, 30% naquilo, 10% naquilo, já está condicionado. Então, quer dizer, se você aumenta a arrecadação, você aumenta o gasto imediatamente, né, sem ter que fazer força. E se você não aumentar o gasto, você vai preso, porque esses fundos, em geral, são constitucionais. Então, o Fundo Social de Emergência é uma desvinculação desses fundos, né? Então, essas transferências que eu tenho que fazer para estados e municípios, que eu tenho que fazer para determinadas áreas de saúde, educação, eu corto 20% dessas transferências. Na verdade, eu estou tentando ganhar espaço para gerar superávit primário, né? É isso que eu estou fazendo no Fundo Social de Emergência, que depois é a DRU. Atenuar a rigidez dos gastos da União, a obrigatoriedade dos gastos da União, que vem da Constituição de 88. Né? E aí ampliação das receitas. Né? Então, esse é o primeiro momento. Né? O fundo está dizendo para a tua sociedade, fala, olha, eu sei que a inflação tem um fundo fiscal, e se cair, mas eu estou dizendo mais, né, o Baixa tem razão, se cair a inflação, as contas públicas vão mostrar como elas são ruins. Então, eu estou cuidando delas. É isso que você está dizendo. Aí você vai olhar, de fato, você efetivamente cuidou, certo? Quer dizer, né, mais ou menos, certo? Se você olhar as contas públicas depois do real, né, as contas vão piorar muito, ou seja, o Baixa tinha toda a razão, tá certo? Quer dizer, é verdade que a taxa de juros alta não ajuda muito, mas vai existir, fazia anos que a gente não tinha aqui, a gente não tem, desde o Collor não tem déficit primário. Quando vier o primeiro ano do Fernando Henrique, aparece o déficit primário.
né? Então as contas vão piorar, como dizia o Baixa, a gente não vai conseguir segurar. Então, aí você vai me perguntar, mas esse ajuste fiscal foi feito? Na verdade, não muito, né? Talvez você fez um pouco, poderia ter sido pior, de novo, a mesma frase, certo? Quer dizer, mas não fez, certo? Mas, de certa forma, convenceu a sociedade que a moeda que ia surgir lá na frente não era uma moeda que ia ser usada para financiar o déficit público. É isso que você conseguiu, de certa forma, convencer uma parte da sociedade. Depois eles foram vendo os dados, falaram, mas você não falou que tinha acertado, mas aí a inflação já tinha caído, aí a gente já tinha andado, né? E aparentemente talvez não essa questão do déficit também não fosse tão importante assim para a questão da estabilização. Segunda parte, a URV. Né? A URV eu acho que todo mundo mais ou menos sabe o que é, né, certo? A unidade real de valor foi criada em 1º de março de 94. É o que o pessoal chama aí de desindexação por superindexação. O que é a URV? Na verdade, a URV é uma coisa que todo mundo já fazia naquele momento, né? Que era buscar indexador, buscar algum tipo de referência nas contas. Né? Eu me lembro muito quando a gente ia para uma livraria, nesse período, você ia na livraria, você olhava o livro não estava atrás do livro não estava escrito o valor, né? 20 mil cruzeiros novos, certo? Estava escrito 20 reais livro. Note que o real não existia ainda, nem na URV está real, né? Esse R é unidade de referência de valores, eu acho. Ou não, é unidade real, então é real. Mas aqui, isso é antes da URV, certo? Ninguém falava em real, certo? Quer dizer, e isso é um real livro, né? Então, aquele livro custava 10 reais livro. Se eu olhava para a cara da pessoa que estava comigo e falava, quanto é que custa isso aqui? Não tenho a mínima ideia. O que é 10 reais livro? Aí você perguntava lá para o cara da livraria, ele te mostrava uma placa que estava na porta da livraria. E lá estava, R$1 o livro igual 15 cruzeiros, né? E aí você multiplicava e tinha lá o valor do real livro do livro daquele dia, né? E aí você ia no dia seguinte, continuava o teu livro com os mesmos 10 reais livros. Só que a placa que estava lá na frente da livraria, R$1 livro já não era mais, era já 30 cruzeiros, certo? Já tinha aumentado. Né? Nos bares, nos restaurantes, você ia lá, tinha lá o menu, né? Daqui que é o custo do menu, né? Você tinha um menu, o pessoal não ia mudar o menu todo dia porque mudava os preços. Então ele punha umas bolinhas lá, punha alguns sinais gráficos. Então, quer uma salada, tinha uma bolinha verde, óbvio. Você quer um estrogonofe, tinha lá uma bolinha vermelha, certo? E aí, quanto que é a salada, afinal de contas, bolinha vermelha? Bolinha verde, sei lá. Aí você ia na primeira página do menu, né? Aí tinha lá um papelzinho. E nesse papelzinho estava lá, bolinha verde igual 10 reais. Né? Então, você quer uma salada, 10 reais. Aí você quer uma outra coisa lá, uma salada com não sei o que, tinha 2 bolinhas verdes. Né? Então, aquela salada era 20 reais. O estrogonofe era bolinha azul, que era 25, sei lá. Aí no dia seguinte, você ia no mesmo restaurante, estava lá as bolinhas todas iguais, mas a primeira página do menu estava mudada. A bolinha verde não era mais 10, era 12. A bolinha vermelha não era mais 25, mas, sei lá, 28, 30. Alguma coisa assim. Ou seja, em termos de bolinhas, as minhas saladas, os meus estrogonofes, os meus livros, eles tinham preços constantes em termos de quantidade de bolinhas ali. Né? Mas a bolinha que mudava o valor. Né? Essa é a URV. Né? O governo criou as bolinhas para o povo, certo? Quer dizer, olha, quem quiser, transforma os seus preços em bolinhas ou em URV. Né? Então você vai lá e troca o produto lá por URV. E eu vou dizer quanto vale a URV todo dia. A primeira URV, se eu não me engano, é R$604, alguma coisa assim. Cruzeiros reais. E aí você sabe, né, que a URV vai mudar todo dia de valor em relação ao cruzeiro. E qual é o valor que ela vai mudar todo dia em relação ao cruzeiro? É uma média de 3 índices de preços. Né? Ele vai pegar 3 índices de preço, fazer uma espécie de uma média, né? E vai mudar a relação entre uma URV e os cruzeiros. Como eu disse, começou com 604 e no final estava 2.750. Agora, tinha um detalhe fundamental nessa história. Uma URV valia $1. E esse valor o governo disse que não mexia. Portanto, uma URV vale $1 e $1, naquele primeiro dia, valia 604 cruzeiros.
Então, no final, $1 valia R$ 1, valia uma ORV, que passou a valer R$ 1, que valia 2.750 cruzeiros. Né? Então, essas bolinhas, essas URVs, você criou, disse que ia mudar todo dia o valor dela, né? Todo dia que mudava o valor da URV, né? E você pediu para a população, né? Para eles urvisarem seus preços, urvisem seus preços. Né? Eu vou urvisar os meus. Né? O governo trocou, ele urvisou uma parte dos seus preços para outros, dos seus preços, né? Os preços públicos, e ele obrigou a urvização dos salários também. Certo? Quer dizer, então ele pegou. Então a URV tem essa valorização diária, os salários, os benefícios previdenciários foram os primeiros a serem convertidos em URVs. Você talvez aí fez aquele negócio da média real dos últimos 4 meses e transformou em URV. Então, como é que era o salário? Aí eu fiz essa conta toda, transformei aquilo lá em URV. Né? Então eu recebia, vamos dizer, 300 URVs por mês. Né? Aí, no dia do pagamento, eu vou lá no caixa da empresa, quanto que eu recebo? 300 URVs, mas não existe URV. Então, quanto vale uma URV naquele dia, ele me dava em cruzeiros. Né? Então, o ajuste de salários era em cruzeiros, né? Era, vamos dizer assim, quase que diário. E todo mês que eu recebia reajustado, vamos dizer assim, pela média da inflação desses 3 índices ao longo do tempo. Né? E todos os produtos visados, em cruzeiros, eles cresciam, enfim, segundo essa média de índices. Então, o governo definiu os preços públicos e os salários, né, isso que ele impôs. Né? O resto, ele deixou a população botar a URV onde queria. E mais do que isso, se você quiser, você pode trocar a tua URV. Eu defini uma cerveja aqui no meu boteco que uma cerveja vai custar meia URV. Meia URV foi muito pouco, eu fui mal. Vou reajustar isso para 0,75 URV. Não tem problema, não está congelado, não tem nenhum velhinho que vai vir te encher, não vai ter a Rede Globo, não vai ter ninguém para te atrapalhar. Você pode trocar quando você quiser. E aí você fala, olha, daqui a um ano a gente vai ver o que a gente faz com esse troço. Né? E aí ficou um ano nessa história. Um ano não, na verdade ficaram 4 meses. Qual que era a jogada? Você esperava que todo mundo transformasse os seus preços em um RV, primeira coisa. Todo mundo transforma em um RV. E segunda coisa importante, ninguém mais, em alguma hora, ninguém mais muda os preços em um RV. Ou se mudar, é um preço relativo em relação ao outro. Não tem inflação em URV. Isso é o elemento chave da história. Que todo mundo urvizasse seus preços e que não começasse a ter inflação em URV, apesar das pessoas poderem mudar em URV. E deixar a inflação explodir em reais, em cruzeiros reais. Na verdade, essa era a moeda da época. Em cruzeiros reais, ela está crescendo lá, certo? Não sei como é que está acontecendo, está crescendo lá. Depois a gente vai ver que a inflação... A gente vai ver, não. A gente viu que a inflação subiu nesse período. Né? Então, numa moeda, a inflação está disparando. Né? Na outra moeda, você imagina que não. Que o que está mudando ali é só preço relativo, para fazer aqueles ajustes que não pode ser feito no congelamento. Congelei o preço da carne muito baixa em relação ao preço do toucinho, em relação ao preço da cerveja. Então, você permite essa readequação até chegar num vetor de preços de equilíbrio. Mas essa readequação não pode significar nova taxa de novo crescimento, né? Não pode significar inflação. Né? Aqui que o elemento chave é uma URV igual a $1, que nem se você estivesse dolarizando a sua economia, né? Como unidade de referência. Então está tudo dolarizado, tudo vale X dólares. Se eu fiz quanto custa a tua cerveja, uma URV é $1, né? Custa $1. Você vai aumentar, por que você vai aumentar, né, para $2? Né? Não tem sentido. Né? Então você está ancorando que no dólar, né, de novo, dando credibilidade. Note que você já falou para o mundo que não ia ter mais, ou que o déficit público estava controlado, etc. Aqui você está dizendo que você vai criar uma moeda que ela tem uma unidade de conta que é firme e ela equivale a um preço, a uma moeda internacional. Né? Eu preciso continuar para dar certeza de que isso é verdade, certo? Né?
Então, o que você está fazendo aqui é criar uma nova moeda em duas fases, como eu disse ali, certo? A URV é a primeira fase, ela é uma unidade de conta, né? Então, ela vai ser um elemento de transição para a nova moeda. Você vai ofertar uma moeda em duas fases, uma nova moeda. A primeira fase é a unidade de conta. Olha, se todo mundo usar essa unidade de conta, né? E por que todo mundo usaria essa unidade de conta? Porque está todo mundo procurando alguma, né? E cada um está achando a sua, né? O real, as bolinhas, cada um tinha uma, né? Muita gente usava, fala, quanto custa isso aí? Ah, não sei, custa mais ou menos igual a 2 sacos de cimento, né? Ah, só que custa 1 milheiro, é como se fosse 1 milheiro de tijolo. É óbvio que você não usava 1 milheiro de tijolo nem o saco de cimento para fazer compra, mas era a tua referência, certo? Principalmente o pessoal mais aí nas vilas, certo? Nas ruas, nas casas, né? Tinha muito essa ideia, por exemplo, do saco de cimento. Hoje deveria ser um saco de arroz, né? Um saco de alguma coisa. Ah, isso aqui é quase que 1 quilo de carne, sabe? Você vai buscar elementos na realidade que te dão algum parâmetro, porque o cruzeiro real já não dava mais, todo dia mudava. Então você quer alguma coisa fixa. É óbvio que a coisa que mais se usou foi o dólar, né? Ah, quanto custa isso? Ah, mais ou menos US$ 2, né? Isso todo mundo fazia. Todo mundo achava que o Brasil, que nem fez o Equador, devia ter dolarizado de uma vez por todas, certo? Nós não, quisemos criar uma nova moeda. Então vamos criar uma nova moeda. Então essa nova moeda tem que ser uma unidade de conta que as pessoas acreditem. Então, aí você vinculou ela ao dólar, daí a âncora aqui, né? E, por outro lado, também não forçou muito a barra, certo? Para não congelar as coisas, para não começar a dar problema. Deixou o vetor funcionando. O vetor funcionou? Então, aqui as diferenças com o Larida a gente já viu, certo? Quer dizer, né? Esse vetor funcionou mais ou menos, né? 4 meses depois, você trocou a URV pelo real. Você jogou fora o Cruzeiro, falou, você lembra aqueles preços que vocês tinham visado todos? Tá ótimo. Eu acho que todo mundo visou seus preços, agora simplesmente o que era uma URV vale R$ 1, é a mesma coisa. E tá aqui o real para vocês, né? Num dia você trocou todo o meio circulante. É verdade que todo mundo tinha visado os preços? Não. Muita organização na ponta, mas nas cadeias nem tanto, né? Ao longo, né? A gente sempre tem a economia que a gente vê, você tem a economia que a gente não vê, a economia que está nas cadeias, naquilo que está por trás do supermercado, não na cadeia, né? Enfim, vocês entenderam. Enfim. Então tem uma parte que não estava organizada, mas aí tudo bem. E o outro problema é que começou a aparecer inflação em URV. Então, como dizia o governo, é agora ou nunca. Se eu deixar essa inflação em URV começar a crescer, joga fora, Fernando Henrique não se elege, vamos para casa, certo? Quer dizer, vamos para casa, chama os próximos economistas da vez aí para fazer mais um plano, né? Então, você não visou tudo, começou a ter inflação, mas falou, bom, está na hora de trocar. E aí trocou. A nova moeda, né, ainda com $1 vale uma URV que vale R$ 1. Então agora R$ 1 vale $1. Estou com uma moeda nova, inclusive papel circulante todo trocado de uma hora para outra. Trocou todo o meio circulante em um dia no país, né? Só não trocou o meio circulante que estava no bolso das pessoas, porque o governo é mágico, mas nem tanto, certo? Então as pessoas foram ao banco, trocaram aquelas moedas antigas por moedas novas e trocou toda a moeda, né? Em tese, em URV, a inflação, se existisse, era ainda pequena, né? É bem menor do que a inflação em cruzeiros reais, que estava disparando, né? Como eu disse, o cruzeiro real que estava no dia da troca é 2.750. Então, tudo que estava em cruzeiros, né, você divide por 2.750 e você vai ter ele em real, né? Essa é a nova taxa, esse é o novo valor daquele produto. Vai ter alguma inflação, porque no lugar de dividir por 2.750, você dá uma arredondada para cima, enfim, tem algumas coisinhas aí, mas besteira. E aí você definiu, né? E você fez mais uma coisa, né? Você soltou naquele mesmo dia, você avisou as pessoas, falou, não tem mais o RV e também não tem mais cruzeiros. Só tem real agora, os reais novos já estão na conta de vocês, já dividi toda a conta de vocês por 2.750 e está lá os cruzeiros. Vocês podem ir lá sacar a moeda novinha em folha, né? As que vocês têm no bolso, vocês vão lá e trocam, né? Então você tem essa moeda nova funcionando e você tem no mesmo dia no jornal, na primeira página do jornal, um monte de tabela, né?
que não era o tabela do Campeonato Brasileiro, não era para ver que o Santos era em primeiro lugar, nem nada disso, era para ver a política monetária do governo. Então, no mês de agosto eu vou emitir tantos reais, no mês de setembro tantos, no mês de outubro tantos. Então, era uma política monetária com toda a programação monetária no Brasil no jornal, né? E a política monetária que você percebia pelos jornais é uma política monetária com tetos máximos de emissão, né? Que tinha sido, vamos dizer assim, bem suave, vamos dizer assim, esse aumento da oferta de moeda, apesar de você também saber que você pode aumentar a oferta de moeda, a remonetização aqui foi bem limitada, ou seja, você está dando a terceira credibilidade. Eu não vou emitir esse papelzinho aí a torto e a direito. Né? Então eu vou fazer política monetária apertada, já apertei a política fiscal, essa moeda vale R$1, vale $1. Né? Então eu estou dando todas as condições de credibilidade para essa moeda nova. Né? Quando a gente olha as metas, essas são as metas de política monetária, né? Nenhuma delas foi cumprida, né? Longe de serem cumpridas. Né? O Brasil emitiu muito mais do que propôs, mas aí também dane-se, é mais uma questão de jogo de expectativa do que outra coisa. Né? Quando você percebeu que você tinha emitido muito mais, né, o plano já tinha andado. Né? Então tem um aperto na política monetária, né? Depois esse aperto vai ser maior ainda, mas tem um aperto na política monetária, os compulsórios vai sair de 40% do compulsório para 100% do compulsório sobre velhos depósitos, não sobre novos, tá certo? Não, é o contrário, né? Eu acho que é isso. Você começa o jogo ali, certo? Com uma política monetária apertada, com uma taxa de câmbio aparentemente fixa, né? E vamos jogar o jogo, né? Aí, esse é a reforma monetária aqui, né? Então, aqui você começa com a parte relativamente apertada, né? A política monetária mais ou menos apertada, vai ser pior, certo? Juros relativamente elevados para continuar a entrar dinheiro, né? E aqui vai aparecer aquilo que é mais importante no início, né? E a gente termina por aqui a aula, certo? O que é? Né? É como vai operar o primeiro momento, né? Então, no primeiro momento, o que vai acontecer? A primeira coisa que você faz você lembra que eu disse que a taxa de câmbio era 1 para 1. Você mantém essa taxa de câmbio 1 para 1, mas você diz o seguinte, é 1 para 1 no máximo. Né? Então, eu tenho como se fosse uma banda assimétrica. Não pode passar de 1, mas pode baixar. Por esse gráfico aqui, você vê que a curva azul, a taxa de câmbio vai cair. Né? A taxa de câmbio vai sair de 1 e vai parar para 0,85. Ou seja, o que está acontecendo? O governo apertou a política monetária, subiu as taxas de juros, entrou dinheiro e ele deixou que essa entrada do dinheiro fizesse as taxas de câmbio caírem. Né? As taxas de câmbio, então, caem, né? E a economia vai estar crescendo nesse período, mas esse crescimento econômico vai ser feito, certo? Em parte, com um volume relativamente grande de produtos importados. Eu fiz abertura, fiz taxa de câmbio, então esses produtos importados estão entrando muito baratos, e é esses produtos que estão segurando a economia. Então, entrou em cena o real, as taxas de inflação caíram, né? A taxa de inflação do Cruzeiro Real era uma, da URV não é 0, mas também é bem mais baixa, né? Ela está ali, né? Vai acontecer aquilo que a gente já viu, a economia vai crescer, né? O consumo vai crescer, os investimentos vão crescer um pouco, como aconteceu no cruzado, e aí o governo vai fazer o quê? Como é que ele vai segurar esse crescimento? Ele podia subir ainda mais as taxas de juros, mas ele não faz isso num primeiro momento, deixa a economia crescer, afinal o Fernando Henrique também tem que se eleger, e ele incorpora esse crescimento do consumo, principalmente por aumento de importações. Essas importações vão entrar, só que vão entrar num preço barato, porque as tarifas estão lá embaixo e porque o câmbio caiu. Então eu estou com 30%, 40% a menos de tarifas e 15% a 20% a menos de câmbio, certo? Imagina a pressão desses produtos importados sobre os produtores domésticos, né? Então ninguém aqui, desses bens tradables, ninguém aumenta preço, né? Então é por isso que eu disse, a inflação nesses primeiros meses depois do Plano Real não é 0.
mas ela é relativamente baixa e é praticamente toda ela segura, certo? A partir dos bens tradables. Os bens tradables é que tem alguns, inclusive, deflação do próprio produto, mas, em geral, você tem um aumento de preço muito pequenininho. Aí você pega os não tradables, né, escola, médico, comida fora do domicílio, a melhor de todas para mim, barbeiro, cabeleireiro, essas coisas, os preços disparam. Desde aquela época que eu não vou mais no barbeiro nem cortar cabelo, porque era muito caro. Ou então tinha que ir até Buenos Aires, fazer o cabeleireiro virar tradable, certo? Quer dizer, então, esses bens que não têm competição externa, certo? Esses preços subiram muito mais do que os outros. Então, a âncora desses primeiros 6 meses do Plano Real é o câmbio que segurou os preços tradables, né, junto com a abertura comercial, e que segura esse choque de demanda que eu tenho no início. Então, a inflação caiu e não subiu, né? Depois em URV, porque eu tenho essa baita pressão, vamos dizer assim, que o pessoal chama de super âncora cambial, porque mais do que câmbio fixo, eu tenho um câmbio que caiu, certo? Que saiu de 1 para 15, 1 para 85, ou seja, são 15 pontos percentuais de queda, né? Então, o encaixe desse crescimento de demanda se vai se fazer com importação a preços muito baixos, né? Então, eu não vou entrar aqui nas discussões, certo? Mas essa é a essência do início do Plano Real, né? Da primeira fase do Plano Real, essa apreciação cambial, abertura, junto com demanda aquecida. É óbvio que o grande problema dessa história são os déficits comerciais que vão arrebentar, que nesse momento eu financio ele com o quê? Ou com reservas que eu tinha, ou com entrada de recursos que vieram de fora, coisa que eu não tive como fazer no plano cruzado lá atrás, né? O problema é manter isso para frente, mas a gente vai ver como que a gente segura esses troços, como é que vai acontecer para frente nas próximas aulas, certo? Que eu acho que eu já estou passado do tempo aqui, bem passado. A gente volta um pouco a essas questões aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Foi mal, acho que eu exagerei o tempo. Tudo certo. Valeu, Amaury, boa noite. Valeu, Lígia, até mais. Até mais, tchau, tchau. Até mais. Deixa eu fazer uma pergunta ainda, dá tempo? Lógico, dá, Antônio, sem problema. Então, eu sou da época do Plano Real ainda, já estava em atividade. Mas então, o que acontece? A